O Saber Direito desta semana é sobre processo administrativo na esfera federal. As aulas abordam aspectos introdutórios e principiológicos sobre o tema e as questões relativas à processualidade administrativa. O curso é com o professor Mário Amaral Neto. Vamos agora caminhar para a nossa quarta aula a respeito do processo administrativo federal, com base na Lei 9784 de 1999. Antes, contudo, nós vamos fazer uma breve retrospectiva do que foi abordado, do que foi tratado até o presente momento. Nós vimos nas nossas primeiras aulas questões iniciais referentes à própria Lei 9784, vimos toda a parte principiológica que deve ter observância compulsória, observância obrigatória pela administração pública, vimos os direitos e os deveres do interessado, caminhamos mais um pouco e vimos a respeito da instauração do processo administrativo federal, vimos quais são as hipóteses de instauração desse processo. Vimos que o processo ele pode ser instaurado ali de ofício pela própria administração pública ou a requerimento do interessado. E dentro dessa seara nós vimos os requisitos que o interessado ele deve seguir para formalizar o seu pedido. Vimos também questões ali afetas à competência, que a competência ela advém de lei, os lindes, os limites da competência. Vimos hipótese ali de possibilidade de delegação de competência e de avocação de competência. Vimos também questões ali afetas ao impedimento e à suspeição. E também falamos sobre forma, tempo e lugar dos atos administrativos a serem praticados no âmbito do processo administrativo. Nessa aula, especificamente falando, nós vamos dar continuidade à nossa matéria, ao nosso conteúdo e nós vamos aqui tratar da comunicação desses atos administrativos. Como irá se proceder essa comunicação, como ela deve ser observada, analisada, procedida pela administração pública. E nós vamos também abordar toda a fase instrutória. Fase instrutória essa que é de extrema importância e de extrema relevância para a prática desses atos processuais pelo administrado. O administrado vai poder produzir provas para poder ali corroborar suas afirmações, os seus pleitos. Vamos ver as regras referentes e atinentes a essa produção de prova e toda essa fase instrutória que ela é essencial, crucial para o regular desenvolvimento do processo administrativo. E nós vamos também falar a respeito da motivação. Quais são as hipóteses de motivação, as necessidades ali referentes dispostas especificamente na Lei 9784 que exigem a prática da motivação. Pois bem, vamos iniciar agora falando a respeito da comunicação dos atos, conforme preceituado lá no artigo 26 da Lei 9784. Essas comunicações no âmbito do processo administrativo são comunicações essenciais, comunicações de suma importância. Comunicações essas que são direcionadas ali aos interessados, aos administrados, para lhes intimar, ali lhes cientificar a respeito de decisões, de atos proferidos e também ali para instá-los para que eles possam ali especificamente diligenciar no âmbito do processo administrativo. Então, essas comunicações elas vão ser procedidas, direcionadas aos administrados, direcionadas aos interessados, para que especificamente ali ocorra a cientificação deles, seja para tomarem conhecimento de decisões ali que foram procedidas no âmbito do processo administrativo ou até mesmo, como dito, para instá-los à prática de determinada diligência ou de determinado ônus ali que seja de incumbência, de obrigação desse interessado. E qual é a finalidade dessa comunicação? A que se destina essas comunicações que estão previstas ali no âmbito do artigo 26 da Lei 9784? Aqui nós vamos notar que existe um objeto geral
no âmbito dessas comunicações. Como dito, os interessados eles têm direito de ter conhecimento ali da própria tramitação do processo e mais, de decisões e de atos que interfiram ali diretamente na sua esfera privada, ali no âmbito do seu patrimônio jurídico. Então vai haver o que? Essa intimação, essa comunicação para que o interessado, o administrado, ele tome ciência das decisões que são proferidas no âmbito do processo administrativo. Decisões essas que podem ser decisões tanto incidentais, ou seja, atos administrativos que são proferidos ali no curso do processo administrativo, ou também a decisão ali em âmbito final, que vai decidir a respeito do pleito que foi formulado pelo interessado. Justamente em relação a isso, nós temos que observar que essas comunicações, esses objetivos, esse objeto geral, melhor dizendo aqui previsto no artigo 26, ele vai justamente visar salvaguardar o administrado para que ocorra ali a observância dos seus direitos e que ele possa exercer ali a sua ampla defesa e contraditório. E além disso, há a hipótese dessa comunicação ser direcionada para que ele possa ali ser cientificado e instado a prática de determinado ato, a determinada diligência que a autoridade administrativa entenda que seja ali essencial para o deslinde daquele processo administrativo. Além dessas hipóteses que estão previstas no artigo 26 da Lei 9784, nós temos também hipóteses aqui específicas de objeto específico que deve ser levado ao conhecimento do interessado, devem ser levados ao conhecimento do administrado. E é dentro desse cenário que o artigo 28 da Lei 9784, ela traz aqui, especificamente falando, que devem ser objeto de intimação, tá? Atos, tá, do processo que resultem para o interessado, imposição de deveres, ônus, sanções, restrições ao exercício de direito e atividades e atos de outra natureza que sejam do seu interesse. Então, existe um rol específico aqui no âmbito da Lei 9784 que haverá de, sempre que se enquadrar nessas hipóteses, nessas situações dispostas nesse dispositivo, haver a comunicação, a cientificação daquele administrado. E o que seriam esses atos restritivos? São aqueles que vão impor o quê? Dever e ônus para o interessado. Então, justamente porque essa imposição de dever, de ônus ali ao interessado, deve haver a comunicação desse interessado para que ele possa ali tomar a providência que seja cabível ali no caso específico. E o dever? Como nós podemos analisar aqui a ótica do dever? O dever são obrigações as quais não podem deixar de ser cumpridas. Ou seja, não há alternativa aqui para o administrado. Se, obviamente falando, não há alternativa para o administrado, ele deve sim ser o quê? Comunicado, cientificado, para poder cumprir aquele dever que está aí disposto no âmbito daquela comunicação. Temos também a hipótese do ônus. E o que seria esse ônus? Tá? É a hipótese que decorre do poder aqui de escolha do interessado. Então, enquanto no dever nós temos uma obrigação que ele não poderá se dissociar, não terá alternativa, tá, em cumpri-la, aqui no ônus é diferente. No ônus, ele vai ter ali, né, um poder de escolha. Tá? No entanto, se ele optar ali por não realizar, por não praticar aquele ato que está sendo direcionado naquela comunicação, ele vai arcar com a consequência da sua opção de não praticar aquele ato. Então, nós vamos ver, ainda nessa nossa aula, que existe ali um período específico do processo administrativo que o interessado ele é intimado para apresentar razões finais. Ele é obrigado, é um dever ele apresentar essas razões finais? Não, é um ônus. Ele pode apresentar? Pode. Agora, se ele deixar de apresentar, se ele optar por não apresentar, ele vai, obviamente, ali arcar com o ônus
ali as consequências da sua opção de não apresentar essa manifestação final. Temos também aqui, como a lei bem dispõe, a sanção. Quando nós estamos diante de atos aqui que sejam passíveis de aplicação de sanção, de aplicação de penalidade, obviamente o administrado ele deve ser intimado, porque ele precisa tomar conhecimento, se defender, exercer o seu direito à ampla defesa e contraditório, a fim de que aquele processo corra sem mácula, corra em observância ao disposto na Constituição e na Lei 9784. E também temos aqui restrições. O que são restrições? São hipóteses em que há uma limitação do direito do administrado. Tá? Mas essa limitação ela não vai importar o quê? Aqui na perda do seu direito. Então, justamente, se há um ato administrativo aqui visando uma limitação de um direito do administrado, ele deverá ser comunicado de tal hipótese. E por fim, nós temos atos benéficos. Os atos benéficos serão atos ampliativos, atos que eles vão ali, especificamente falando, acrescer a esfera patrimonial, muitas das vezes, a esfera jurídica, o patrimônio jurídico do administrado. Esses atos também, eles devem ser cientificados ao interessado. Deve haver a comunicação a respeito de uma decisão favorável. Isso porque, além do administrado ter o direito de ter essa comunicação ali por parte da administração, existem situações que ele vai ter que tomar providências, inclusive para o implemento daquele benefício ali na sua esfera jurídica. Então, nada mais justo que também, nessa hipótese de um ato aqui benéfico, o interessado ele ser cientificado nos termos que dispõe a Lei 9784. Agora, pensemos nós, irregularidades na intimação. O que ocorre se houver inobservância desses preceitos previstos na Lei 9784? Dentro dessa análise, se houver inobservância aqui desses preceitos de comunicação, de intimação, se já está comprovado que o prejuízo ao interessado, vai se proceder o quê? A nulidade desse procedimento, dessa intimação, justamente para que haja aqui, especificamente falando, a observância desses preceitos para que o interessado não seja prejudicado. Então, muitas das vezes ocorre de ser imputado ali um ônus ao interessado ou uma obrigação e ele não foi cientificado da maneira correta. Então, haverá de se proceder uma nova notificação, uma nova comunicação ao interessado, a fim de que ele consiga ali tomar todas as medidas que estejam ao seu alcance para cumprir o disposto naquela comunicação. E quais são esses elementos que devem conter na intimação? Quais são esses elementos que devem ser observados pela administração pública quando se suceder a comunicação do administrado? O artigo 26, parágrafo 1º, ele traz requisitos de validade aqui que devem conter na intimação sob pena de nulidade, inclusive dos atos que forem praticados posteriormente em observância a esses preceitos. Então, as intimações, as comunicações, elas devem observar esses preceitos que estão dispostos na lei. O parágrafo 1º do artigo 26, ele traz esses requisitos esses de validade, requisitos esses que devem ser observados. E quais requisitos são esses? Primeiro, identificação do intimado e o nome do órgão ou da entidade administrativa, justamente para que haja uma individualização daquele interessado, daquele pleito, para que não se reste dúvidas a quem está se direcionando aquela intimação. Finalidade da intimação. Então, deve haver a disposição de o que se busca com aquela intimação, qual é a finalidade, e essa finalidade vai estar disposta nessa comunicação, nessa intimação, para que o interessado, quando ele receba aquele documento, ele tenha ciência do que está se tratando. Vai estar previsto também data, hora e local em que deve comparecer. Obviamente, se o órgão está intimando, a entidade está intimando, comunicando aquele interessado,
para ele comparecer a determinado local, vai ter que, obviamente, ter o local, a data e a respectiva hora. E vai ter também se o intimado deve comparecer pessoalmente ou se fazer representar. A regra é que não se tire o direito do interessado em comparecer pessoalmente, em oitivas, ali para o acompanhamento de diligência, justamente para que não haja o prejuízo ali ao seu direito, ao seu pleno exercício de direito de ampla defesa e contraditório. Vai ter também que constar a informação da continuidade do processo, independentemente do comparecimento do interessado. Como nós vimos, a administração pública, ela não está atrelada ali a que o interessado tenha que sempre previamente impulsionar o processo. Muito pelo contrário, nós vimos que em homenagem ao princípio da oficialidade, a administração pública, ela, além de instaurar, ela pode o quê? Impulsionar de ofício, por iniciativa própria, aquele processo administrativo. Então, o interessado, muitas das vezes, ele requereu a instauração daquele processo. A administração pública vai intimá-lo para ele comparecer no local, na hora devida, e vai constar observação. Caso não haja o comparecimento, o processo ele vai continuar da mesma maneira, da mesma forma. E tem que também ter o que? A indicação dos fatos e dos fundamentos legais pertinentes. Tá? Aqui é importante nós destacarmos que não precisa, na intimação, ter um relato dos fatos pormenorizado, esmiuçado, toda a fundamentação, toda a tese jurídica constante que a administração adotou, ali, todas as hipóteses, muitas das vezes foi adotada ali razões que ultrapassam várias páginas, não. Na intimação tem que se colocar de forma sucinta os fatos e a menção aos dispositivos legais que dão sucedâneo ali especificamente falando aquela comunicação. Até mesmo porque o interessado ele vai ter pleno e restrito e amplo acesso aos autos do processo administrativo. Então, quando ele recebe aquela comunicação, aquela intimação, ele poderá ir até o órgão respectivo, até a entidade respectiva e poderá visualizar ali aquele processo. Se for um processo eletrônico, ele poderá pedir o acesso e muitas das vezes o acesso ele é realizado remotamente, garantindo ali o amplo direito de defesa e o restrito acesso aos autos administrados aos interessados. No entanto, nós temos outras exigências também, além dessa que nós falamos. E que exigências são essas? Vamos supor, a administração pública, ela comunica, ela intima o administrado que ele deve comparecer em determinado local, em determinada hora, para colheita de depoimento. A lei, ela fala que essa comunicação, ela deve ser procedida com uma antecedência mínima de 3 dias, e aqui são 3 dias úteis, de 3 dias úteis da data do comparecimento. Então, ele tem que ser comunicado com essa antecedência dos 3 dias úteis. Quais são as formas que podem se dar aqui a intimação? Primeiro, a intimação ela pode se dar por ciência nos próprios autos, ou seja, de forma pessoal. Então, muitas das vezes, isso acontece muito com o próprio servidor público, ele é chamado para dar ciência ali, pessoal no âmbito do processo, ali na própria repartição pública, para que ele tome conhecimento do que está se tratando, do que está se procedendo, de eventual investigação em relação à sua pessoa. No entanto, pode-se também realizar essa comunicação, essa intimação, por meio ali dos correios, com aviso de recebimento, para que, por meio postal, se tenha ciência inequívoca que ele recebeu aquela comunicação. Também a lei dispõe que essa comunicação poderá ser feita por telegrama ou por outro meio que assegure inequivocamente que o interessado recebeu aquela comunicação. Então, poderá ser feito por telegrama ou outro meio que se comprove nos autos que ele recebeu. Então, não adianta se adotar um meio
qualquer que não haja aqui a possibilidade de comprovação que aquele interessado ele recebeu aquela comunicação advinda ali da administração pública. E aqui a lei dispõe ainda que interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, tá? A intimação ela deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Então, se tem interessados indeterminados e desconhecidos, vai se proceder por meio oficial aquela intimação. Tá? As intimações elas serão consideradas nulas quando forem feitas sem observância dos preceitos legais. Agora, é interessante nós notarmos que a intimação ela pode até ter sido feita com inobservância dos preceitos legais. Mas se o interessado vai até o órgão e comparece espontaneamente, porque ficou sabendo de alguma maneira daquela oitiva, daquela produção de prova, daquela diligência, esse comparecimento do interessado, ele vai aqui sanar essa nulidade. Agora, desde que, especificamente falando, não haja um prejuízo aqui ao interessado, mas a regra é que, se a intimação for nula, ele compareceu, lhe supriu aquela nulidade, não houve prejuízo, poderá haver essa convalidação. O desatendimento dessa comunicação, dessa intimação, em hipótese alguma, não vai aqui automaticamente significar a culpa aqui do administrado, significar que ele é responsável por determinado ato que estão se investigando. Até porque a administração pública ela deve observância aqui compulsória ao princípio da busca da verdade material. Então, mesmo se ele não atender essa demanda, essa solicitação, a administração pública deverá diligenciar, deverá produzir as provas necessárias para que se dê o supedâneo, a fundamentação correta e válida para a autoridade competente decidir. Agora nós vamos iniciar aqui a falar da instrução. A instrução, como nós já adiantamos, é aquela fase ali probatória que o processo, ali vão ser colhidas todas as informações ali pertinentes para o deslinde do processo. Então todas as provas serão produzidas aqui nessa fase de instrução. Como dito, sempre visando aqui dar subsídio à autoridade julgadora para que ela julgue ali de uma maneira correta, de uma maneira justa e de acordo com a verdade que efetivamente ocorreu, a verdade material. E qual é a finalidade dessa instrução? A finalidade da instrução é conferir aquela segurança necessária ao administrador público, à autoridade responsável pelo julgamento, para que ela possa ter o sustentáculo devido, a fundamentação devida, para que ela possa tomar uma decisão. E essa iniciativa da instrução, como é que vai se proceder? Como é que ela é realizada? A iniciativa da instrução é interessante nós notarmos que ela pode se dar pela própria administração pública, e aqui com base no próprio princípio da oficialidade, ela pode impulsionar o processo, ela pode requerer documentos, ela pode carrear documentos aos autos, mas, no entanto, essa situação de administração pública poder realizar esse procedimento aqui como um todo, não retira do interessado a possibilidade dele também produzir as provas que entender pertinente. E dentro desse cenário, é importante anotar que a lei lá traz uma acepção extremamente interessante. Ela diz que as provas que forem produzidas, solicitadas, requeridas ali pela administração pública e necessitarem por alguma maneira, de alguma forma, a participação do interessado, aqui terá que ser adotado o caminho que é menos oneroso ao interessado. E isso, mais uma vez, justamente para prestigiar aqui que o interessado possa praticar esses atos da forma menos onerosa possível, a fim de que ele possa exercer o seu pleno direito aqui à ampla defesa e ao contraditório. E provas ilícitas? A própria lei fala que elas são inadmissíveis. Tá? Agora, a lei também ela traz para a gente que processos ali administrativos de interesse geral, que transcendam o interesse individual do administrado, pode aqui suceder a
prática e a instituição de quê? De consultas públicas e de audiências públicas. O que seria a consulta pública? O professor Carvalho Filho ele traz aqui para a gente que a consulta pública é o meio de participação público através do qual a administração pública permite a manifestação de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, quando nele estiver em discussão matéria de interesse geral. Então, aqui, no âmbito da consulta pública, pode ocorrer de um processo administrativo estar tramitando, um processo ali que diz respeito a apenas uma pessoa, e no âmbito daquele processo, analisa-se que, na realidade, aquele direito que está sendo discutido, ele ultrapassa os limites da esfera individual. Ele pode atingir, inclusive, uma coletividade como um todo. Nesse cenário, poderá o administrador público proceder aqui à instituição e à designação de uma consulta pública. Essa consulta pública ela vai permitir que terceiros se manifestem, auxiliem ali a administração pública por meio de peças escritas no âmbito daquele processo, para que haja contribuição ali do que está sendo discutido, a fim de que a sociedade, o interesse público seja prestigiado. Esse procedimento, como dito, ele ocorre no meio do processo, então é um procedimento incidental. O pressuposto para que possa se designar aqui uma consulta pública é que o interesse, como dito, no âmbito daquele processo, ele ultrapasse os lindes ali da esfera particular, ou seja, ele vem ali ter a possibilidade de atingir uma coletividade em geral. E além disso, como nós observamos, é uma própria faculdade do administrador público, porque a própria lei fala que ele poderá realizar aqui a instituição dessa consulta pública. Só que existem requisitos que o administrador público ele deve sopesar aqui no âmbito, tá, da instituição, da designação de uma consulta pública. Primeiro, além dele poder analisar, decidir se é conveniente, oportuna a instituição dessa consulta pública, ele não poderá realizar a consulta pública quando ela for trazer prejuízo ao interessado. Então, se essa consulta pública ali ela for trazer um prejuízo evidente ao interessado, ela não poderá ser realizada. Em muitas situações nesse caso, o que ocorre? O próprio administrador público, às vezes suscitando dúvidas a respeito aqui da possibilidade de se causar prejuízo ao interessado, ele intima o próprio interessado para que ele comprove ali se há evidentemente uma possibilidade de lhe causar prejuízo ou não. Tá? Outro requisito, ela deve ser instituída por meio de decisão motivada. Então, o agente público ele deve motivar, explicitar ali as suas razões para a instituição dessa consulta pública. E, obviamente, ela deve ser realizada antes da decisão do processo. Antes da decisão, justamente porque essa consulta ela vai auxiliar a administração pública, ali por meio da sociedade, qual caminho ela deve seguir. Então, essa consulta pública deve ser dada ampla publicidade a ela, justamente para que os interessados possam se manifestar em tempo hábil. Então, o administrador público ele tem que ali fornecer um tempo razoável para que haja a manifestação ali daquelas pessoas físicas ou jurídicas que estejam interessadas aqui especificamente em colaborar com a administração por meio dessa consulta pública. E quais são os efeitos, tá, dessa intervenção? Essa intervenção aqui desses terceiros no âmbito do processo administrativo, elas não vão conferir a eles a condição de interessados, não. Mas aqui vão dar o direito a esses terceiros, tá, de obter resposta fundamentada da administração pública, tá, que pode ser inclusive comum a alegações semelhantes. Então, que pese esses terceiros, eles não serem obrigados, aqui especificamente falando, melhor dizendo, eles não se enquadram aqui especificamente falando na condição de interessados
mas eles têm o direito da administração pública responder ali de forma fundamentada as suas alegações, as acepções, as fundamentações que foram postas ali por eles naquele processo administrativo. Assim como a Lei 9784 permite a consulta pública, também ela dispõe que poderá ser realizada audiências públicas. Então, quanto à consulta pública, nós vimos que a instituição de possibilidade de participação de terceiros por meio de manifestação escrita, aqui na audiência pública a regra é pelo princípio da oralidade. Mas antes disso, vamos ler aqui um conceito que eu trouxe do professor Carvalho Filho a respeito da audiência pública. Ele diz o seguinte, que a audiência pública é a forma de participação popular pela qual determinada questão relevante, objeto do processo administrativo, é sujeita a debate público e pessoal por pessoas físicas ou representantes de entidades da sociedade civil. Como dito, os terceiros podem opinar? Podem. E a regra é que as manifestações elas sejam feitas aqui observando o princípio da oralidade, de forma oral. No entanto, nada se impede que se reduzam a termo aquelas manifestações até mesmo para contribuírem ali quando na decisão do processo administrativo. Também nesse caso aqui é um procedimento incidental. O pressuposto aqui para instauração é assunto de interesse de grande relevância, ou seja, que extrapola, que ultrapassa os limites, os lindes aqui da esfera individual do que estaria se discutindo naquele processo administrativo. E quais são as condições aqui para a designação dessa audiência pública? Primeiro, vai ser uma faculdade do administrador público. Ele tem que demonstrar também a relevância da matéria e antes que seja tomada a decisão do processo administrativo. A audiência, obviamente, ela vai ter que ser marcada ali de forma antecedente, ou seja, antes da tomada de decisão, porque ela vai servir de base para fundamentar, para ali, especificamente falando, trazer parâmetros, diretrizes ali para o administrador público poder tomar a decisão mais acertada. Tá? E agora, em caso de adoção de procedimento contrário por parte da administração pública ao posicionamento da sociedade, a administração pública ela deverá motivar ali, obviamente, de maneira fundamentada, tá, a sua tomada de decisão em sentido contrário. Então, a administração pública ela pode seguir o que ali a sociedade ela sugere, mas ela também ela pode discordar. E quando ela discordar, ela tem que realizar, obviamente, ali de maneira fundamentada. Outros instrumentos de participação. A lei aqui 9784, no artigo 33, ela fala o seguinte, que órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação dos administrados diretamente ou por intermédio de associações legalmente reconhecidas. Então podem ser formuladas reuniões, convocações, tudo aqui para dar apoio, para dar sucedâneo, aqui fundamentação à decisão que será tomada. E os resultados e procedimentos? O artigo 34 fala, resultados da consulta e audiência pública e outros meios de participação, tá, deverão ser apresentados com indicação do procedimento adotado. E caso haja divergência do que a sociedade dispôs, a administração pública, obviamente, ela deve ali fundamentar com mais afinco. Tá? Participação de outros órgãos administrativos ou entidades. Tá? Quando for necessária para a instrução do processo, um órgão poderá solicitar ali um auxílio de um outro órgão, uma reunião, né, um apoio para que a decisão ela seja ali tomada da melhor maneira possível. É comum, inclusive, que haja esse intercâmbio, que haja essa comunicação e a própria lei ela deixa aqui especificamente registrado essa possibilidade aqui de comunicação e de interação entre os órgãos. E vamos falar agora aqui da produção de prova, tá? Da produção de prova. Quem detém o ônus da produção de prova? Tá?
Aqui a Lei 9784 fala o seguinte, que o ônus da prova será do interessado em relação às alegações que ele vier a apresentar. Então, aquele interessado ali que está pleiteando, está buscando um direito no âmbito da administração pública, ele deverá comprovar, aqui por meio da instrução probatória, o que ele pede, o que ele pleiteia. Então, o ônus, nesse caso, aqui será dele. E olha o que o artigo 36 fala para a gente. Cabe ao administrado a prova dos fatos que tenha alegado, tá? Sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução disposto no artigo 37 dessa lei. Esse artigo 37 ele vai dizer que se existem aqui documentos que estão na posse, sobre a posse da administração pública, o administrado ele vai assim requerer, ele vai assim solicitar para que a própria administração pública, ela ali providencie a juntada daquele documento ou daqueles documentos ao processo. Isso porque o administrado ele não tem a posse desses documentos e a administração pública não pode, em hipótese alguma, dificultar o exercício ao direito aqui de produção de prova do administrado. E os meios de prova? O artigo 38 ele traz para a gente que na fase instrutória e antes da tomada de decisão, poderão se juntar aos autos documentos, pareceres, poderão se requerer diligências, perícias, bem como aduzir alegações referente à matéria objeto do processo. Então, toda essa fase de instrução, ela vai poder ser realizada, ela vai poder ser procedida justamente para que o desfecho do processo administrativo ele seja um desfecho justo, um desfecho aqui que retrate a verdade material. Tá? Aqui o parágrafo 1º fala o seguinte, que os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório da decisão. Então, todo esse conjunto de provas, eles devem ser observados quando da tomada de decisão. Isso porque, se eles não forem observados, aqui pode acarretar, inclusive, em questionamento e impossível nulidade, porque todos os meios de prova que são acostados aos autos, eles têm que ser levados em consideração quando a decisão no âmbito do processo administrativo. Poderá ser recusadas provas? Sim, mas essa recusa, ela é medida de exceção, ela deve ser fundamentada pela autoridade administrativa, tá? E essa fundamentação vai se lastrear desde que essas provas elas sejam o quê? Ilícitas, pois como nós vimos, não há aqui a possibilidade de produção de provas ilícitas, elas sejam provas impertinentes, ou seja, não tem correlação com o assunto debatido no processo, elas sejam provas desnecessárias, ou seja, não tem utilidade para aquele processo, especificamente falando, tá? Ou elas sejam provas protelatórias, que são aquelas provas que estão ali sendo pedidas à produção para somente procrastinar, atrasar, retardar a marcha do processo. Nesse cenário, a lei dispõe que poderá haver a intimação do interessado para apresentação de dados. Intimação essa que ela é direcionada a esse interessado quando a administração pública assim entender conveniente para ele apresentar provas, para ele atualizar ou apresentar dados, documentos. E caso esse interessado ou esse terceiro ele não apresente essas provas, esses documentos, a administração pode de ofício suprir, especificamente falando, essa omissão desse interessado ou desse terceiro. E qual é o prazo para o atendimento dessa comunicação? Nos termos do artigo 41 da Lei 9784, o prazo é de 3 dias úteis, prazo mínimo, para que o interessado ele possa providenciar o que a administração assim pleiteou, assim requereu. Obviamente, se for uma providência que exige ali a junção de vários documentos, nada mais indicado do que o administrador público ele conceda um prazo maior, mas existe a exceção desse prazo mínimo. Agora, em determinadas situações, pode ocorrer o arquivamento do processo por desídia do interessado.
Ou seja, o interessado, ele deixa ali de apresentar informações, carregar ali documentos, comprovar o direito que ele vindicou, e nessa situação, quando essa comprovação depende exclusivamente do interessado, a administração pública ela pode ali arquivar o processo em decorrência dessa desídia, em decorrência desse interessado não ter movimentado os autos. Só que, no entanto, a administração pública ela deve comprovar essa desídia. Então, vai ter que comprovar que realmente a parte ali não atendeu às disposições da administração, indica-se inclusive até se proceder uma nova comunicação, fixando um novo prazo para que seja ali comprovado efetivamente que houve uma desídia, houve um não atendimento, uma não observância em preceitos, em apresentação de provas, para que a administração pública pudesse ali chegar à conclusão sobre o pleito do administrado. Aqui nós temos também que essa regra, especificamente falando referente ao artigo 41, ela é uma regra que ela vai ser aplicada aqui de forma geral, que é aquela regra da intimação mínima com os 3 dias úteis. Então vamos ver o que o artigo dispõe. Os interessados serão intimados de prova ou de diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local da realização. Em outro sentido, mas ainda especificamente falando da produção de prova, nós temos aqui a possibilidade de emissão de parecer. Tá? O parecer administrativo são atos administrativos unilaterais por meio dos quais será manifestada a opinião de determinada situação. E existem espécies de pareceres. A primeira espécie é o parecer facultativo. Esse parecer facultativo, ele vai ser aqui solicitado por uma autoridade, por uma entidade, por um órgão, mas não há uma obrigatoriedade ali, especificamente falando, disposta em lei. Nesse caso, uma autoridade que entende conveniente, ela solicita a emissão de um parecer, e é um parecer facultativo. No entanto, nós temos pareceres que são obrigatórios. Tá? E os pareceres obrigatórios, eles decorrem de disposição específica da lei, disposição ali específica para que haja ali sucedâneo, fundamentação para a decisão a ser tomada. O primeiro parecer obrigatório é o parecer obrigatório vinculante. Nesse caso, o parecer, quando ele é emitido, ele vai vincular, como o próprio nome diz, a decisão administrativa a ser tomada no âmbito do processo. No entanto, nós temos o parecer obrigatório, que ele tem que ser emitido, tem que ser acostado aos autos, mas é o parecer obrigatório não vinculante. Nesse caso, o parecer ele vai ser emitido, ele vai ser anexado aos autos, mas a autoridade poderá decidir de forma diversa ao que foi disposto ali no parecer. Para a emissão desses pareceres, a lei ela explicita um prazo de 15 dias para que esse parecer ele possa ser confeccionado. Quando o parecer obrigatório e vinculante, quando ele for obrigatório e vinculante, se ele não for ali emitido, ele não for confeccionado, ele vai obstar o andamento do processo. Agora, se for um parecer obrigatório e não vinculante, ele não vai obstar o trâmite do processo. No entanto, poderá haver a responsabilização daquele que não emitiu o parecer no prazo disposto na lei. O artigo 44 fala que o interessado ele vai poder apresentar razões finais. E qual é o prazo dessas razões finais? 10 dias, tá? Dias corridos. E essas razões finais, elas aqui são fomentadas, essa possibilidade do interessado apresentar essas razões finais, justamente para garantir aqui do princípio da ampla defesa e do contraditório. No entanto, como adiantado, essas razões finais aqui, elas não instituem aqui efetivamente um dever, mas é um ônus do administrado. Ele pode optar por apresentar ou por não apresentar essas razões.
E ele não apresentando, como dito, ele vai arcar com as consequências da sua escolha. O processo ele deve ser pautado aqui na mais ampla publicidade. Tá? E publicidade essa que ela tem que ser observada sob o escopo do direito do administrado em ter vista do processo, obtenção de certidões e cópia também dos processos. E prosseguindo aqui na nossa aula, nós temos aqui o artigo 47 que vai falar de relatório, proposta e decisão. O artigo 47 fala: órgãos de instrução que não for competente para emitir decisão final, vai elaborar relatório indicando o pedido inicial, conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Então, no caso da autoridade ali, do órgão que realiza toda essa instrução, não ser o mesmo que irá ali proceder à decisão, a lei fala que ele vai ter que elaborar aqui um relatório e dentro desse relatório vai ter que ter a descrição, a fundamentação e também a proposição aqui, especificamente falando para a autoridade decidir. Tá? E dentro desse cenário, já caminhando para o final dessa nossa quarta aula, nós vamos nos deparar com um dever da administração pública em decidir. Tá? O artigo 48 fala que a administração pública tem o dever, tá, de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações na matéria, tá, de sua competência. Existe um prazo para essa decisão, o prazo é de 30 dias contados aqui da data, tá, da conclusão da instrução do processo. Esse prazo ele pode ser prorrogado, tá, por uma única vez, desde que essa prorrogação ela seja motivada. Então, o prazo para a decisão é de 30 dias, podendo ele ser prorrogado por igual período, uma única vez. E, por fim, vamos falar da motivação. A motivação é a exposição das razões de fato e de direito do ato administrativo. A motivação ela deve ser prévia ou concomitante com o ato, justamente para que aquele que se sentir prejudicado possa solicitar esclarecimentos, apresentar recursos e, em última monta, ali mover até uma ação judicial para controle de legalidade. A motivação ela deve ser clara, explícita e congruente. E o artigo 50, aqui no parágrafo 1º, ele fala o seguinte: a motivação ela deve ser clara, explícita e congruente, tá? Podendo constituir em declaração de concordância com fundamentos de decisões anteriores, de pareceres, informações, decisões ou propostas que, nesse caso, serão parte integrante dos atos. Então, quando uma autoridade administrativa ela faz referência na sua decisão a um parecer, a uma outra decisão que já foi ali acostada naquele processo, nós temos aqui o que nós chamamos de motivação aliunde, ou seja, é uma motivação que já foi ali proferida em um outro documento, em um parecer, uma decisão, e ela vai fazer parte integrante ali daquela decisão que está sendo tomada. E o artigo 50 da Lei 9.784, ele traz hipóteses que são fundamentais e indispensáveis à motivação. E quais seriam essas? Situações que neguem, limitem ou afetem direitos ou os interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam, tá, sobre processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade do processo licitatório, decidam sobre recursos administrativos, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais, decorram de reexame de ofício e importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação dos atos. Bem, agora para testar os nossos conhecimentos, nós vamos chamar o nosso quiz para aplicar o que nós vimos agora nas nossas aulas, nas perguntas que seguirão aí a vocês na tela. A intimação do interessado para o seu comparecimento será realizada com antecedência mínima de 5 dias úteis, de 3 dias corridos ou de 3 dias úteis. A alternativa correta, como nós vimos, é a acepção disposta lá no artigo 41, é a letra C, 3 dias úteis, o prazo mínimo aqui para ele comparecer ali após ele receber essa comunicação.
Vamos para a segunda pergunta. As provas poderão ser recusadas pela autoridade competente mediante decisão fundamentada, quando forem, alternativa A, lícitas, pertinentes ou protelatórias. Como nós vimos, a alternativa correta é a letra C. Não serão aceitas aqui provas meramente protelatórias no âmbito do processo administrativo. Vamos para a nossa próxima pergunta, pergunta 3. Concluída a instrução, a administração possui qual prazo para decidir? Letra A, 30 dias prorrogáveis. Letra B, 30 dias úteis. Ou letra C, 30 dias improrrogáveis. Como nós acabamos de ver, a alternativa correta é a letra A, 30 dias prorrogáveis. Prorrogação essa que poderá se dar por uma única vez, por igual período. Bem, finalizamos a nossa aula e eu aguardo vocês para nós finalizarmos o nosso curso na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.